Estamos de volta e agora vamos direto para Brasília, conferir os destaques da semana no boletim Igreja no Brasil, com a nossa correspondente Larissa Carvalho. Olá, Vinícius Arouca. O destaque dessa semana fica por conta da reunião dos bispos secretários e secretários executivos dos 19 regionais da CNBB que se encontraram aqui na sede da conferência em Brasília para seu encontro anual. De acordo com o coordenador da reunião, o subsecretário adjunto de pastoral da CNBB, Padre Janisson de Sá, tratou-se de um momento de partilha das atividades dos regionais, de reflexão e também de pensar as atividades evangelizadoras para 2025. O arcebispo de Porto Alegre, também presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, participou da abertura do encontro de modo remoto e saudou os participantes. Coube a ele retomar o processo do sínodo sobre a sinodalidade. Segundo Dom Jaime, agora as conferências episcopais e conselhos continentais, igrejas particulares, têm o papel de aprofundar o documento final do sínodo. A CNBB está avaliando a possibilidade de o mesmo grupo que animou a fase de escuta coordenar o processo de recepção de tal documento. Também o bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Reppers, enalteceu a presença de todos os regionais como sinal de unidade, destacando que encontros como esses são importantes para aproximar a igreja local às diretrizes nacionais. Dom Ricardo agradeceu ainda a atualização dos regimentos dos regionais e falou sobre o papel da reunião como um momento de promover a coesão organizacional, coerência na linguagem, compartilhamento de boas práticas dos regionais e também de investimento na unidade administrativa, pastoral e social. A reunião contou também com uma reflexão sobre os desafios atuais para a evangelização da igreja no Brasil, além de partilha dos regionais. Bom, eu fico por aqui. Para continuar acompanhando as notícias aqui da sede, é só acessar o nosso site ou então as nossas redes sociais. Até a próxima! Obrigado, Larissa. Obrigado também a toda a equipe que trabalha com você aí na CNBB. E no próximo domingo nós estamos de volta com mais informações direto de Brasília. Bom, as parábolas de Jesus são lições atemporais sobre fé, amor e prática cristã. No Conhecendo a Fé Católica dessa semana, o padre Marcos Vinícius, professor de teologia na PUC-Rio, compartilha uma reflexão sobre a importância dessas histórias que nos ajudam a viver de maneira mais comprometida com os ensinamentos de Cristo. Vamos conferir. Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Meus queridos, uma das características do Evangelho de São Mateus é a presença das parábolas. Grande figura de linguagem já utilizada pelos sírios, também pelos palestinos, e que nosso Senhor Jesus Cristo empregou em diversos momentos da sua pregação sobre o reino de Deus e a necessidade da conversão do coração para vivermos a santidade. Nós sabemos que toda parábola não é uma mera comparação. Não podemos fazer uma leitura reducionista da parábola, meus queridos irmãos e amigos, enquanto uma simples metáfora. Porém, uma metáfora que possui uma imagem específica, elementos materiais que servem de instrumento para, então, uma conclusão espiritual. Foi dessa forma, meus queridos amigos, que nosso Senhor Jesus Cristo empregou e também foi redigido, nos narrou São Mateus, o rico e vasto conteúdo das parábolas, para que todos nós entendamos que a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, ela fala diretamente à necessidade da linguagem humana. Nós não temos, então, uma inteligência intuitiva. Nós temos uma inteligência discursiva. E Cristo, o Verbo que se fez carne para a nossa salvação, justamente se
adequa para transmitir a verdade a todos nós, a fim de que suas parábolas possam nos levar ao encontro e ao centro da verdade de sua missão e de sua salvação. Cada parábola narrada no Evangelho de São Mateus, entendamos, meus queridos, possui uma mensagem que reverbera e tem uma consequência prática, uma consequência moral e também uma consequência de cunho espiritual, que corrobora, então, os outros diversos ensinamentos e testemunhos de Cristo para os apóstolos, diante dos fariseus, dos escribas, enfim, aos homens que necessitavam e lhe clamavam misericórdia, a cura, até mesmo aqueles que infelizmente duvidavam, caluniavam e rejeitavam a verdade que ele estava anunciando. Fica como uma observação amiga e um convite de aprofundarmos no Evangelho de São Mateus o estudo das parábolas. Como é interessante nós entendermos a parábola do semeador, ao mesmo tempo entendermos as diferentes parábolas que falam do reino de Deus, por exemplo, o reino de Deus como aquela pérola encontrada, e assim tantas outras formas com as quais nosso Senhor Jesus Cristo nos quis mostrar o valor do tempo. Ao mesmo tempo, quem somos nós diante da busca de Deus para a nossa salvação e a nossa correspondência perante a verdade de Deus? E nunca estaremos sozinhos, desamparados pelo auxílio da graça do Espírito Santo. O Evangelho de São Mateus nos torna não somente íntimos contadores de parábolas, como meras fábulas. As parábolas de Cristo, enquanto encarnadas no nosso dia a dia, nos leva a um profundo exame de consciência. Então, quero deixar aqui para os senhores um caminho. Primeiro, de leitura das parábolas. Segundo, como as parábolas podem influenciar a minha vida. Depois que eu descubro a influência, como testemunhar a parábola que terminei de meditar. E, por fim, testemunhando, convidar a tantas outras pessoas a fazer a experiência com esta forma de linguagem, com esta pedagogia divina empregada por Jesus Cristo para não deixarmos de seguir os seus passos e entendermos que, apesar da santidade ser forjada com luta, ela é viável, é factível, porque Deus é por nós. Que possamos, a cada dia, entender que a vida, ela é sempre a oportunidade de decidirmos-nos por Deus, que diariamente decide por nós, nos renovando o sopro de vida. Deus os abençoe. E você aí de casa pode enviar a sua sugestão de tema para o nosso quadro Conhecendo a Fé Católica e ter a sua dúvida respondida aqui no nosso programa. Para participar é simples, acesse o Instagram do Palavras de Vida, no @ que aparece agora aí na sua tela e deixe a sua mensagem. A gente está ansioso para te ouvir. E é hora do De Encontro, o quadro especial em que você, que está em casa, pode compartilhar a sua história com a gente. Nesse mês, nós estamos conhecendo o trabalho do Ministério da Consolação e Esperança, onde leigos que se dedicam a acolher pessoas enlutadas levam a palavra de Deus e o apoio da Igreja em momentos difíceis. Hoje, nós vamos acompanhar juntos o depoimento de Fernando Serrano, que atua como ministro da Esperança no cemitério de Irajá, aqui no Rio de Janeiro. Olá amigos, tudo bem?
Meu nome é Fernando, eu sou da paróquia Nossa Senhora da Apresentação em Irajá e faço parte do Ministério da Consolação e Esperança. Sirvo no cemitério de Irajá, junto com os meus amigos. A nossa missão na Consolação e Esperança é levar o consolo e a tranquilidade para as pessoas que perderam os seus familiares há pouco tempo, né? Então nossa missão é ir até as capelas, levar o consolo e o amor em que Jesus Cristo tem a oferecer. Esse que é um momento muito delicado, muito difícil para todos eles, mas nós estamos lá dispostos a oferecer o que é melhor, aquilo que Deus tem para oferecer para cada um deles, oferecendo o consolo necessário àquelas pessoas que estão com sofrimento, que às vezes nem palavras podem consolá-las, mas nós levamos sempre o que Deus tem a oferecer, que é o amor dele para com todos os outros. Se vocês um dia precisarem de ajuda no cemitério, é só procurar uma pessoa da Consolação e Esperança. Ela estará usando uma veste branca com uma cruz no meio e um crachazinho escrito Consolação e Esperança. Então, se precisarem em algum momento, confiem e peçam ajuda de um ministro da Consolação e Esperança. Muito obrigado. Hoje, no Dia Mundial dos Pobres, somos lembrados de que a caridade é mais do que uma ação. Ela é nossa missão e identidade, como Cristo nos ensinou. A Igreja nos convida a ser uma comunidade viva, solidária e em comunhão com os que mais sofrem. No Geral na Rede desta semana, vamos entender qual o nosso papel diante da necessidade de fortalecer o nosso compromisso de fé e amor ao próximo. Quantas vidas clamam por esperança? Quantos corações esperam por dignidade e acolhimento? A Semana do Pobre, com o tema Oração do Pobre eleva-se até Deus, não é apenas uma data. É um chamado que deve pulsar em cada um de nós. Primeiro, pensar no anúncio da Palavra de Deus. Segundo, celebrar essa Palavra de Deus. E terceiro, fazer isso acontecer a partir da caridade. A caridade é a identidade viva da nossa fé, o próprio chamado de Cristo para que acolhamos ao próximo, não como um ato de bondade, mas como um compromisso profundo, como o Papa Francisco tem nos direcionado o olhar. Se nós olharmos a Sagrada Escritura, o cuidado com os mais vulneráveis da época dos apóstolos deu origem ao surgimento dos diáconos, que deveriam trabalhar, cuidar exatamente do cuidado das viúvas, dos pobres, das crianças, dos pequenos. Então, toda a preocupação que o Santo Padre traz é, na verdade, fazer com que a gente mantenha uma atualização permanente da ação da Igreja em função daquilo que a gente hoje chama os mais vulneráveis. A Semana do Pobre eleva a caridade como uma missão de toda a Igreja, e não apenas de uma pastoral ou grupo eclesial específico. Quando a Igreja faz a divisão em atividades que vão sendo realizadas por diferentes grupos, na verdade é por conta de uma necessidade de você ter alguém que se preocupe de uma maneira imediata a realidade daquilo, ter o olhar do cuidado do pobre. Nossa missão é mais do que uma data ou uma ação isolada. A caridade é a nossa identidade, o sinal de uma igreja viva e em constante comunhão com os que mais sofrem. É como se Jesus tentasse ajudar a gente, e ele nos lembra isso após as bem-aventuranças, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Isso é, nós somos aqueles que são chamados a gerar esperança no coração de cada pessoa. Unidos como uma só igreja, vamos responder a esse chamado. A 8ª Semana do Pobre inicia um compromisso diário de amor, fé e serviço. E no dia 17 celebramos o Dia Mundial dos Pobres, com uma missa na Paróquia São José, em Barros Filho, presidida pelo cardeal Orani João Tempesta. No dia 23 de novembro, das 9 às 1 da tarde, acontece o anúncio da Campanha da Fraternidade 2025, Fraternidade e Ecologia Integral, com a inspiração bíblica retirada do livro de Gênesis. Deus viu que tudo era muito bom. O evento estará integrado com as atividades do G20 e ocorre no edifício João Paulo II, no auditório do 2º andar. Como desdobramento da Semana do Pobre e ação efetiva, no dia 10 de dezembro teremos uma ação social na Catedral Metropolitana, com benefícios assistenciais e de cidadania em comemoração ao Dia dos Direitos Humanos. Para conferir mais informações sobre a programação, acesse arquerio.org.br.
E nós vamos para um breve intervalo, mas fique com a gente, porque no próximo bloco tem uma mensagem especial do nosso arcebispo, cardeal Orani Tempesta, e você vai assistir ainda ao clipe da canção Queima de Novo, na voz dos cantores Flávio Vitor Júnior e Tony Allison. Eu espero você!